Assunto carrapato. Carrapato sempre é um tema muito caro para a pecuária e sempre um problema que causa prejuízos. Como é que está nesse momento o controle do carrapato? O que a gente vê é que precisa, de uma forma geral, existe um desconhecimento e talvez esse desconhecimento se deva a uma mudança da característica da nossa pecuária. A nossa pecuária está muito intensiva hoje, né? A gente tem perdido a eficácia das moléculas convencionais que se usava. Então a gente vê esse problema se agravar. Então o que a gente entende? Que hoje se precisa fazer um programa de conscientização, passar essas instruções para o produtor, fazer com que ele entenda um pouco do parasita. Existe um gado mais vulnerável ao carrapato, eu digo em relação ao local, às condições ambientais? O ambiente está intimamente relacionado a maiores ou menores incidências de carrapato, porque, como eu falei, a fase reprodutiva do carrapato, que a gente chama de fase de vida livre, toda ela ocorre no pasto. Então, condições climáticas mais favoráveis, como temperaturas mais quentes, chuva mais constante, que mantém uma umidade relativa do ar mais alta, a gente tem maior propensão. Com relação a raças, né, se sabe que os zebuínos são mais resistentes, né, os meios-sangues seriam intermediários e os europeus mais susceptíveis, ou seja, seriam os graus raciais, os níveis raciais que mais teriam condições de se infestar. Né? Obviamente que a gente tem todas as vantagens de ter pelo menos o cruza europeu, né, no nosso rebanho, em termos de qualidade de carne, em termos de precocidade, de fertilidade, que não é por isso que a gente vai deixar de usá-los. Né? Mas obviamente aqui no sul, na região sul toda do Brasil, que é a região que eu atuo, como a gente tem a prevalência maior de raças europeias, consequentemente a gente tem também um desafio maior, né, do que talvez o restante do Brasil. Embora hoje, né, se tenha uma boa parte, uma parcela bastante significativa do rebanho brasileiro, pelo menos com meio grau de sangue europeu. Né. E isso tem a ver com a formação das defesas? Exatamente, assim, e a formação de defesas do organismo, ele é muito relativo ao nível de desafio, né? Os animais existe uma das coisas que a gente fala que determina o nível de infestação do bovino, só que aí é mais indivíduo, né? Dentro de um mesmo rebanho, dentro de um mesmo lote de bovinos, a gente tem eventualmente alguns animais que não vão mostrar infestação. Isso está relacionado a níveis de resistência. Tanto é que hoje aqui a gente está participando desse evento do Angus, o Angus está já, acho que há uns 2 ou 3 anos, trabalhando, até inclusive o colega Matheus Pivato ali, que é o técnico do Angus, ele comentou, o Angus já entrou num programa, né, de seleção genética. Que seria isso? Selecionar dentro da raça, dentro dos indivíduos atuais, aqueles que mostram mais resistência, né, mais imunidade, maior imunidade com relação ao parasita carrapato. E isso é extremamente importante e é uma das soluções, de um modo geral, para nos auxiliar no controle de carrapato. E a gente ter a opção, o produtor, no momento que ele vai escolher que touro, por exemplo, que reprodutor ele vai usar no rebanho dele, ele ter essa opção de definir por um touro comprovadamente mais resistente ao carrapato, por possuir uma pelagem mais fina, uma pelagem talvez de menor comprimento e ser geneticamente e comprovadamente mais resistente ao carrapato. Isso é extremamente interessante e talvez seja uma das saídas para o bom controle do carrapato num espaço mais curto de tempo. Existe alguma estatística relacionada a prejuízos com o carrapato? E outra pergunta que eu lhe faço, num primeiro momento, quais são os prejuízos à saúde do animal e consequentemente, à criação? O impacto do carrapato no Brasil, os prejuízos ocasionados de diminuição da produção de leite e diminuição de peso de bovinos, ou seja, diminuição da produção de carne, é da casa de 3 bilhões e 200 milhões de dólares, tá? Somente considerando o impacto de perda de peso, perda de produção de leite. E a gente sabe, né, que é muito mais que isso, né? No sul, aqui, como a gente tem uma variação climática, a gente tem se chama uma zona de instabilidade enzótica, onde algumas épocas do ano a gente tem o parasita, outras não, a gente tem um impacto muito grande disso na transmissão da tristeza parasitária, que é a doença que mais acomete bovinos
no Rio Grande do Sul, que causa uma taxa de mortalidade bastante alta, causa também um prejuízo em termos de perda de peso, e o impacto do carrapato vai muito além dessa perda de peso, desde mortalidade, prejuízo no couro. O couro do Rio Grande do Sul provavelmente seja do pior qualidade do Brasil em função do impacto, porque onde cada carrapato se fixou, no momento do abate, do curtume desse couro, fica uma cicatriz. Então, provavelmente, eu não sei, me perdoe se eu estiver falando alguma coisa muito fora, mas acredito que não. Provavelmente os couros oriundos de animais aqui do sul, infelizmente, a gente tenha pouca utilização na indústria do calçado em função, né, pelo menos para a produção de calçado de ótima qualidade, em função da qualidade do couro. Que impacta, na verdade, mortalidade, aborto, perda de peso, custo com tratamentos que não são eficientes. Então os impactos são enormes. Deixa da corrente sanguínea do animal? É uma anemia profunda, porque na verdade o carrapato ele é um parasita que se alimenta de sangue e ele retira justamente, eu brinco que é a parte boa, né? Ele filtra o sangue, ele fica com as hemácias, são os glóbulos vermelhos, né? Que carregam todos os nutrientes e que fazem o aporte de oxigênio e devolve a parte líquida. Então, pega o filé mignon e deixa a carne de pescoço. Mais ou menos isso, ele devolve a parte líquida do sangue para o bovino, né? Através da saliva, que é o processo de parasitismo dele, e fica com a parte importante, que são as hemácias. Então ela é uma anemia não por volume de sangue, mas é uma anemia por volume de hemácias, né? O hematócrito dos animais fica baixo. Tem o carrapaticida, que é o banho aquele, né? E tem esse outro processo que o senhor falou aí, que o senhor inclusive representa. De que forma é administrado esse remédio? O Acatac, que é o produto que a gente trabalha na Elanco, ele é uma categoria que se chama os inibidores da síntese de ictina. Porque o carrapato, no seu processo de parasitismo no bovino, ele faz, durante o seu crescimento no bovino, 2 vezes ele troca o esqueleto dele. O esqueleto do carrapato, na verdade, é externo, tanto que se chama exoesqueleto. E esse esqueleto é produzido por uma proteína chamada quitina. Então, o Acatac é um inibidor da síntese de quitina. Como ele age circulando na corrente sanguínea do bovino, quando esse carrapato, essa larva de carrapato, essa ninfa de carrapato suga o sangue do bovino, esse inibidor da síntese de quitina vai impedir que ela consiga produzir uma nova. Então, quando ele vai fazer esse processo de muda, isso fica interrompido ou fica deformado, esse exoesqueleto, e ele não consegue completar o seu ciclo evolutivo. E por isso ele acaba morrendo. Então, quando a gente faz o uso desse tipo de produto, a gente impede que o carrapato reproduza. Que um dos grandes impactos que determina altíssimas infestações de carrapatos hoje é que a reprodução, não hoje, desde sempre, mas hoje pelo nosso sistema de criação mais intensivo, é que a reprodução do carrapato é muito eficiente. Cada telógena, cada carrapato adulto tem capacidade de produzir até 3.000 novas larvas. Então a gente precisa sempre, o controle eficaz de carrapatos passa por evitar a reprodução dos carrapatos. Tem manejos, né, dentro da propriedade que a gente pode fazer, tem o uso de animais geneticamente mais resistentes, né? Muito obrigado. É isso, estamos à disposição. Obrigado, eu.